Boa noite, né? Voltando então aqui para a segunda parte da aula com TDAH, tá? O que é TDAH? TDAH, gente, a gente sabe, né? Que é aí a síndrome, né? O transtorno do déficit de atenção, tá? Então, TDAH é aquela criança, sabe, que está na escola, que Deus que me perdoe, mas que a professora fala o capetinho da escola, né? Que ninguém quer ficar perto, terrível da sala de aula. Essa criança, muitas vezes, não é assim porque ele quer. Muitas vezes ele é portador da síndrome do transtorno de déficit de atenção, que é a hiperatividade, TDAH, tá? Então, esse transtorno aí do déficit de atenção com hiperatividade, né, tem designação aí de um transtorno neurobiológico, viu, gente? Que tem a sua idade aí na genética, tá? E é observado isso na sigla, que significa hiperatividade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, TDAH não é uma brincadeira, tá? Hiperatividade, TDAH, é um transtorno de déficit de atenção, né? TDAH é uma condição aí diferenciada, neurodesenvolvimento, tá? Ela é caracterizada aí por problemas mesmo de atenção, né? Uma atividade excessiva. Tem dificuldade em controlar o comportamento, que não é apropriado para a idade de uma pessoa, tá? Em criança, gente, os problemas de falta de atenção pode resultar aí em um desempenho escolar ruim, né? O TDAH é dividido aí em 3 subtipos, né? Predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, impulsivo ou do tipo combinado, tá? O diagnóstico pode ser feito aí por psicólogo, por médico, por psiquiatra, né? Por neurologista, ou até mesmo por pediatras, tá? É assim. Se você, né, se o professor fala com uma mãe, você pode te orientar dessa mãe. Você, como cuidador, né, dessa criança, às vezes a mãe fala, então essa criança é hiperativa, não sei o que fazer com ele. Você pode, né, orientar aí, ou até mesmo estar acompanhando uma consulta, e explicar isso até pelo pediatra, tá? Que vai fechar o diagnóstico. Pode ser clínico, tá bom? Ou pode ser para um psicólogo, ou para um psiquiatra, ou pelo pediatra. Alguém que tem experiência em prática profissional intensa, tá? Com esse tipo de paciente. Então, alguém que conviva com essa doença, né? Então, o transtorno de déficit de atenção é uma doença que afeta o cérebro, né? Podendo acometer crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Essa enfermidade apresenta um alto grau de cronicidade, pois cerca de 70% a 80% das crianças com TDAH continuam aí, né, apresentando sintomas na adolescência e na vida adulta. Estudos apontam que a prevalência gira em torno aí de 5% da população infantil mundial. Imagine, então, uma sala de aula com 40 alunos, pelo menos 2 crianças da classe seriam portadoras dessa doença, tá? Sem dúvida, aí um número expressivo, né? Corroborando com esses dados, em clínicas e ambulatórios para atendimento de saúde mental, o TDAH é um transtorno mais encaminhado para o serviço especializado em psiquiatria da infância, até mesmo adolescência. Diante desses números aí expressivos de prevalência, né, que é um alto número, cada 40 crianças, 2 são portadoras, né, do déficit de atenção, existem serviços especializados, tá? Em psiquiatria infantil, né? Existem aí serviços especializados em psiquiatria da infância e da adolescência. Então, gente, né? O que acontece? Diante desses números, o atendimento, né? E o entendimento pelo cuidador sobre o transtorno é fundamental, tá? Então, você tem que saber o que é. Você muitas vezes vai ajudar, né, o profissional especializado a fechar o diagnóstico de TDAH.
Se você vê que a criança é totalmente desatenta, não consegue se concentrar, não consegue brincar, é totalmente hiperativo, é impulsivo, né? Não para quieto, é irrequieto, você pode estar passando todos esses dados para o médico, para o psicólogo, para o neurologista, tá? Uma pessoa, um pediatra, né? Que tem experiência em diagnóstico. E ele vai fechar o diagnóstico, tá? Porque só ele poderá fechar o diagnóstico, né? Então, o que é aí essa hiperatividade, essa TDAH, né? O que significa? É o transtorno mesmo do déficit de atenção, tá? Falta de atenção, de desinteresse, inquietude, impulsividade, né? Tudo isso, né? Então, o que vai acontecer, né? Tudo isso vai trazer aí esse déficit de transtorno de atenção, né? Tudo isso vai trazer aí esse déficit de transtorno de atenção, né? Então, atenção, se tudo isso estiver acontecendo, gente, pode ser TDAH, tá? Para entendermos, então, todos esses sintomas, né, é necessário compreender como a doença afeta o cérebro, né? Basicamente, o transtorno compromete aí o funcionamento da região frontal do cérebro, onde substâncias chamadas aí neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina, passam informação entre os neurônios e estão aí em níveis alterados, tá? Dessa forma, a região frontal do cérebro fica comprometida. Por isso, gente, compreender o sintoma da doença fica mais fácil, tá? Fica bem mais fácil, até pela capacidade de prestar mais atenção, né? Mais memória, autocontrole, organização e até mesmo planejamento, tá? Com essa alteração aí do cérebro, uma pessoa com TDAH apresenta vários sintomas, né? Quais sintomas a pessoa com TDAH poderá apresentar? Olha aí, então, gente, né? Se você vê, né, a hiperatividade aí, quais são, né, a relação pessoa com tratamento, sem tratamento, ó. Se a pessoa está em tratamento, acontece aí, né, um fracasso. Mas vamos ver, então, né, nessa falta de atenção, esse desinteresse, essa inquietude, essa impulsividade, quais são os sintomas que você pode estar ficando alerta para que seja um déficit de atenção, um TDAH. Não presta atenção nos detalhes, a pessoa não tem paciência para prestar atenção nos detalhes, né? Atenção nos detalhes. Então, o que acontece, né? A pessoa não vai ter cuidado, paciência para prestar atenção nos detalhes. Comete erros aí, até mesmo por omissão, por descuido, tá? Tem problema em não ter atenção nas tarefas e nas atividades lúdicas, né? Sai totalmente, né? Não consegue aí manter atenção nas tarefas do dia a dia e mesmo nas atividades lúdicas. Ele não consegue nem somar, né? Imaginar alguma coisa na cabeça. De tão imperativo que essa criança é, tá? Aparenta não escutar, quando você chama, né? Assim como no autismo, tá sempre com a cabeça aí no mundo da lua. Tem dificuldade em seguir instrução, finalizar a tarefa, tá? Apresenta problemas para organizar atividades e tarefas. Demonstra aversão em se envolver nas tarefas que exigem esforço mental permanente. Distrai-se com facilidade por estímulos que não têm nada a ver com o que está fazendo. É irrequieto, né? Com as mãos, com os pés, mexe todo momento na cadeira, né? Não fica quieto, não para sentado, não consegue ficar sentado por muito tempo. Então, na escola, imagina o transtorno, né? Essa criança correndo no meio da sala de aula. Corre com bastante frequência, ou tem um sentimento aí ansioso, tá? Parece estar com um bicho carpinteiro. Está a 1000 por hora.
ou age como se estivesse a todo vapor, tá? Fala excessivamente, dá respostas aí apressadamente, antes mesmo das perguntas terem sido totalmente formuladas. Não consegue esperar a sua vez. Interrompe e intromete-se nas conversas ou jogo dos outros. Então, é natural que uma criança com TDAH, adolescente ou adulto, apresente um ou outro sintoma. Não vai ter todos os sintomas, viu, gente? Vai ter um ou outro, tá? Então, tem criança que só tem falta de atenção. O sintoma mais comum, inquietude, impulsividade, desinteresse ou falta de atenção. Vai ter um ou outro, não vai ter que ter todos os sintomas associados. Alguns apresentam todos os sintomas, mas nem todas as crianças vão apresentar todos os sintomas para poder estar fechando o diagnóstico, tá? Ela interrompe as conversas, se intromete no meio do outro, né? É tida como uma criança mal criada, que a gente fala, sem educação, né? Muitas vezes isso é uma patologia. É natural que uma criança ou adulto apresente um ou outro sintoma citado. No entanto, quando esses sintomas persistirem por mais de 6 meses, a pessoa deverá ser encaminhada por um médico para possível diagnóstico da doença. Para o médico confirmar se existe a suspeita do TDAH da criança. Ou mesmo deverá conhecer com os pais, com os cuidadores, né? Para fazer um levantamento dos sintomas e dos comportamentos. Como que essa criança se comporta em casa? Na escola, nos ambientes sociais quando sai, né? Porém, essa entrevista não se limita somente aos pais, tá? Mas também aos professores, aos cuidadores, aos amigos dessas crianças, aos amigos dos pais. Em tal caso, caberá ao cuidador ficar atento aos comportamentos apresentados por essa criança, para auxiliar o médico na confirmação do diagnóstico. Então, quais são aí, né, estratégias para o cuidador estar usando na hora de estar cuidando dessa criança portadora do TDAH? Depois daí, gente, de confirmada a doença pelo médico, o médico iniciará um tratamento, tá, com o paciente, que terá aí como finalidade diminuir os sintomas dessas doenças, né? Deixando a criança, o adolescente ou o adulto mais calmo, concentrado e atento, tá? A utilização de medicações é a forma mais frequente de terapia. No entanto, em alguns casos, é indicada a associação de medicamentos junto com a psicoterapia, tá? Então, assim, né? É junto com a psicoterapia, tá? Então, assim, a pessoa tem que ver, né? O tratamento junto com a psicoterapia, como que funciona. Então, mesmo com tratamento adequado, com medicamento, com psicoterapia, é necessário para os familiares, principalmente para os cuidadores, saber como conviver com a criança aí, portadora de TDAH. Conforme a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, existem estratégias que podem ajudar os cuidadores nesse sentido a seguir uma lista, né? Então, o que você, cuidador, vai poder estar fazendo para ajudar quando estiver cuidando de uma criança com esse sintoma? Você vai dar uma ordem direta, né? Paulo, guarde o objeto. E bem clara, uma de cada vez, tá? Você não vai poder falar, vai guardar o brinquedo depois, vamos dormir. De forma alguma. Vá e guarda este brinquedo, né? Um por um de preferência, tá? As claras, um de cada vez, em nível que a criança possa corresponder, tá? É claro que você vai pedir coisa que está acessível, que você sabe que está, né, compatível com a idade, que dá para a criança estar atendendo. Instruir essa criança a não interromper as próprias atividades, tá? Pedir para ela aí que tente finalizar tudo que começar. Então, começou a brincar, já mexeu, jogou uma bolsa, parou? Não, vai terminar de brincar esse jogo. Depois vai arrumar e guardar o jogo. Aí você vai mudar para outro. Então, você tem que começar a conduzir a criança a finalizar cada tarefa que tem que começar, tá? Para ele não ficar perdido.
Determinar horário fixo de atividade, né? Agora é hora de brincar, então agora podemos brincar. Que jogo você vai brincar hoje? Estipular também o tipo para não ficar cada 1 minuto com um, né? E a refeição deve ter horário, o banho deve ter horário, a brincadeira, o dever de casa, até mesmo para dormir se deve ter horário. Deve-se fazer um quadro de rotina para essa criança. Ele tem que ser conduzido a uma rotina. Priorizar o que é mais relevante em determinada situação, porque muitas vezes a criança não vai conseguir cumprir, que é próprio do transtorno. Organizar o ambiente por meio de facilitar as atividades diárias, né? Exemplo, deixar as coisas tudo no lugar, uma caixa organizadora de brinquedo, né? Que a criança sabe que ali está suas coisas, né? Um espaço para ele fazer sua tarefa, e assim por diante, tá? Então, conservar aí o ambiente doméstico mais harmonioso possível, designar um espaço arejado, bem iluminado, para realizar as tarefas. O quarto não pode apresentar muito estímulo diferente, né? Muito brinquedo, muito pôster, para a criança não se perder. Então, deve ser o mais, né, mínimo possível para a criança seguir, né, aquela rotina, para a criança não ficar em dúvida aí o que fazer. Reprimir de maneira apropriada os comportamentos inadequados. Se ele é agressivo, se ele demonstra falta de intenção, inquietude, é impulsivo, você deve falar, olha, senta aqui, vamos conversar. Não pode, ó, vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Presta atenção, porque senão você não vai conseguir fazer. Olha como é legal, ó, faz assim. Então, instigar essa criança a fazer e terminar de fazer aquela tarefa. Não é fácil muitas vezes, viu, gente? Isso é uma repetição até que a criança seja conduzida a isso, tá? Então, estimular a criança a fazer, a manter amizades, né? A interagir, a aprender a respeitar o coleguinha, tá? Dividir os brinquedos, né? Respeitar a vez do coleguinha na brincadeira. Instigar a própria independência e a autoestima da criança, tá? Desde que considere a sua própria idade. Então, cuidar de uma criança com TDAH é um grande desafio, tá? Pois esse tipo de doença traz comportamento que muitas vezes aí acabam irritando em demasia o cuidador. Com isso, é necessário entender que a doença comete aí partes no cérebro, né? E que a tornam dessa forma. Não é porque a criança quer que ela, né, responde dessa forma. E aí, gente, não deixe, né, que a criança apresente aí atitudes inoportunas, não por imaturidade, por birra, por revolta, mas sim porque tem um problema fisiológico, tá? Então, muitas vezes a criança não é birrenta, não é por imaturidade, é porque dentro do cérebro dela, né, tá realmente acontecendo esse emaranhado, né, tá perdido lá. Então, a gente tem que procurar acalmar e melhorar de acordo com as circunstâncias, tá? Então, por isso, o cuidador, a família, o professor, deve agir com muita paciência, com muito profissionalismo, né? Entender o que está acontecendo, o que está relacionado mesmo, né? O que é próprio da doença, o que pode ser birra da criança. Então, a gente tem que saber quais os sintomas dessas doenças, né? Quais os sintomas que essa doença tem, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento, né? Bem atento, sabe? Bem atencioso, com muito cuidado, tá? E tem que ter muita cautela. É assim mesmo, viu? Então, a gente tem que saber conviver da patologia. É da patologia, né? É da patologia? Sim, é da patologia. Mas também, né, a gente tem que saber que crianças é normal querer chamar atenção. O que é próprio da patologia, o que é quando a criança quer chamar atenção. Então, o cuidador deve também, né, ter esse olhar clínico. Tá? Deve ser persistente aí, animar os pais, né? E não ficar desanimado, né, diante dos possíveis obstáculos. O TDAH, gente,
é uma doença aí que afeta fortemente o comportamento, tá? Por causa das alterações que ele causa no cérebro. Sabendo disso, o cuidador deve ter muita paciência na hora que está convivendo, cuidando de uma criança ou de um adolescente com esse sintoma. Esse paciente pode utilizar estratégias que foram aprendidas, né? Você pode estar utilizando aí estratégias que a gente falou durante todo esse capítulo para estar cuidando dessa criança, tá? Então, olha aí a diferença de uma criança, né, de hiperatividade com tratamento ou sem tratamento. Sem tratamento, essa criança vai ser um fracasso na escola, a educação vai ter que ser severa, vai ter que ter hostilidade com os pais, né, problema de saúde, sexualização aí precoce e falta de adaptação com o entorno, tá? Alcoolismo, ações e condutas antissociais e outros transtornos mentais. E essa criança com tratamento, uma educação coerente com os pais, estabilidade familiar, né? Reconhecimento por parte dos professores, adaptação aí nas atividades educativas, né? Relação colaborativa entre os pais e a escola, tá? Uma melhor aí adaptação da criança no ambiente escolar. Então, a gente sabe que com o tratamento a criança consegue ter uma vida ativa normal, tá? Então, a hiperatividade é um transtorno de déficit da atenção. Temos muito tratamento, né? Visa ajudá-los a alcançar a independência das atividades diárias, tá? Como vestir-se e higienizar-se. Usa-se a hipoterapia, a musicoterapia, a terapia da fala, da natação, o contato com os animais, o apoio em casa e com especialista e muitas outras abordagens, tá? Então, olha aí a hiperatividade TDAH, né? É um transtorno aí de déficit da atenção. E qual que é a medicação mais usada para o tratamento do transtorno de déficit da atenção? É a Ritalina, tá? O que é a Ritalina, gente? É uma droga que aumenta a concentração, tá? Aumenta a concentração, e aí, né, aumenta a concentração. Então, essa droga, né, ela ajuda a criança ficar quietinho, tá? Ela ajuda a criança a ter concentração, ter um meio, assim, social, tá? Interagir com o próximo. A Ritalina é uma fentanila, então, né? Há drogas com ação na atividade cerebral. A cocaína e as anfetaminas são consumidas por atletas que querem mais rapidez, tá? E aquele povo que estuda para concurso também, muitas vezes, toma Ritalina. Pelos executivos que querem ficar acordados para trabalhar mais, pelos motoristas que querem fazer uma viagem. É uma verdadeira droga aí, né? Mas não tem nada comprovado que a Ritalina, gente, aumenta a concentração, tá? Os psiquiatras já falaram que é besteira ficar tomando Ritalina para aumentar a concentração. A Ritalina só tem essa atividade em pessoas portadoras da síndrome de TDAH, da hiperatividade mesmo. Então, gente, TDAH é um transtorno de déficit de atenção, né? E aí, né, temos o diagnóstico das alterações, temos que dar um apoio à família, né, acompanhar o tratamento, acompanhar a criança, temos que pesquisar, estar sempre por dentro aí dos sintomas que levam a essa doença. Se for preciso administrar alguma medicação como a Ritalina, ter atenção no horário, como administrar droga, né, monitorar a eficácia da medicação. A criança está respondendo à droga, né? Está valendo, está sensível a essa droga, ou a criança não está respondendo nada à droga, né? Então, gente, você sabia que essa síndrome é confundida com várias outras? É confundida com síndrome de Asperger, é um distúrbio neurológico aí, né? Parecido com autista, tá? A TDAH aí é confundida, né, com dislexia, tá? É um transtorno na área de leitura, escrita aí, né?
é um transtorno neurológico, o autismo, e o TDAH, né? É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? É uma síndrome aí, conjunto de sintomas caracterizado por distração, agitação, hiperatividade, né? E assim por diante. Então, todo mundo, né? Todo mundo fica assim, meio perdido, né? O que é o TDAH, sabe? Então, gente, tem que ter muito atenção, tá? Muito atenção, né? Então, TDAH aí não é fácil. TDAH é uma doença aí, né? De muita falta de compreensão, tá? E a gente viu hoje aí, infopédia, nurese, né? Que pode ser tanto no adulto quanto na criança, né? E a gente vai ver nas próximas aulas, né, outros transtornos, tá? Então, vocês peguem agora, lá na página 36, tá? Que tem aí duas atividades sobre a síndrome da hiperatividade TDAH, tá? Sobre a hiperatividade, sobre esse transtorno de déficit de atenção, que a gente viu aí que é a falta de atenção, o desinteresse, a inquietude, a impulsividade da criança, né? Então, na página 36, gente, a gente viu duas questões, tá? A primeira está lá. Elabora um cronograma diário de cuidados, tá? Para uma criança com TDAH, com déficit de atenção. E na segunda, como cuidador, que atitude você tomaria diante de uma criança que não consegue manter o foco para fazer as tarefas da escola, né? Então, você, cuidador de uma criança, tá? O que você faria para trazer essa criança para o foco aí, para estar desenvolvendo as tarefas escolares, tá? Então, vai ficar essas duas questões aí, o cronograma, né, de um dia de cuidado de uma criança com déficit de atenção. Eu já expliquei para vocês que precisa ter rotina, né? Que essa criança aí vai ter que seguir uma rotina, que a gente viu, vai ter que ter hora para acordar, hora para brincar, hora para comer e hora para fazer as atividades, né? Então, vai ser muito difícil, tá? A gente tá cuidando dessa criança, né? A gente tem que estar criando aí uma rotina, né, com essa criança, tá, gente? Então, essa criança aí tem que ter uma rotina, não é fácil, o cuidador tem que ter muita paciência, tá? Tem que ter muita atenção, né? E a gente tem que estar aí tentando ajudar essa criança a criar uma rotina, né? Tentando ajudar essa criança a levar uma vida normal. Então, deve sim estar estimulando essa criança, né? Para poder, gente, a ter uma vida normal. E como eu vou estimular essa criança para ter uma vida normal? Eu vou estimular essa criança através de horários, né? Se a criança vai acordar que hora, vai dormir que hora. Então, através de horários, tá? Através de horários, né? Essa criança vai ter que ter aí, né? Uma disciplina estabelecendo horários, tá? Então, quais são os horários que essa criança, né, vai ter que fazer as coisas? Se ele estuda de manhã, então todo dia à tarde eu vou tirar 1 ou 2 horas para fazer as tarefas, né, da escola. Então, dali, como você vai ajudar essa criança a fazer uma atividade? Fazendo um pouco de cada vez, né? Já que ela é hiperativa, não consegue ficar sentada por várias horas, então essa criança vai estar fazendo aí, né, um pouco de cada vez, tá? Vai fazer um pouco de cada vez a tarefa, né? Para essa criança não ficar perdida, né? Não ficar irrequieta, cada dia faz um pouco, tá? E que mais, gente? Vou estimular aí cronogramas para essa criança estar realizando essa tarefa, né? Então, o que ela vai fazer hoje? Hoje ela vai ler um texto para mim. Amanhã, essa criança vai fazer o quê, gente? Ao invés dela ler um texto, né? Ela vai poder estar escrevendo uma frase, né? Escrevendo uma frase, tá? Sobre
essa atividade. Lá no próximo dia, né? Próximo dia, ela vai estar, né, fazendo outro tipo de atividade, tá? Então, essa criança, gente, ela tem que estar mudando, como ela, né, não tem muita atenção, ela vai ter que estar mudando o estilo de tarefa. Ela não vai conseguir concentrar se todo dia for a mesma coisa, tá? Se todo dia for a mesma coisa, ela não vai conseguir estar concentrando. Então, você vai ter que mudar, né, a forma, tá? O estilo e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai aí mudando, né? A gente vai estar mudando, por exemplo, essa tarefa, os estilos, né? E assim por diante. Mas você não pode deixar de todo dia colocar uma rotina para essa criança. Então, todo dia, 2 horas, mesmo que não tenha tarefa, você cria uma tarefa em relação ao que foi estudado naquele dia na escola, tá? Isso é uma dica. E nunca deixe de ter uma rotina. Se você for passar um dia, né, com a criança, você vai ter que ter rotina desde a hora que ela acorda até a hora que essa criança vá dormir, tá? Então, hoje, gente, né, a gente viu no começo da aula aí, encoprese, enurese, né, a gente viu aí que a encoprese, né, é uma constipação, é um transtorno da evacuação, que acarreta em grandes prejuízos, tanto no desenvolvimento social como no orgânico, demanda de muita atenção, carinho e compreensão dos pais e dos profissionais de saúde, no caso, os cuidadores, tá? E no tratamento da encoprese, a palavra-chave é paciência, apoio, né? E da enurese? Micção noturna na criança, né? Então, o cuidador pode ajudar aí, modificando a dieta, incentivando a família a procurar um apoio profissional ou psicológico, tá? Então, olha aqui, né? Encoprese e enurese no idoso, tá? Acima de 80 anos é normal, mais indicado é, né? Colocar um andador, deixar a luz do banheiro acesa, ou usar fraldas mesmo, um papagaio, uma comadre, tá? Se ver que não responde bem, colocar fralda nesse idoso. Aí, uso de fralda e higiene correta da região íntima, tá, gente? Você pode deixar umas fraldinhas ou aquelas toalhinhas de mão, tá? Para que a pessoa possa, muitas vezes, né, estar estudando a região íntima, tá? E vimos também na segunda parte da aula hiperatividade, que é o transtorno aí de déficit de atenção, né? Que é a criança que não consegue prestar atenção, que tem desinteresse, quietude, que é impulsivo, e tem criança com tratamento, consegue levar até que uma vida relativamente normal, sem tratamento, essa criança acaba sendo aí um alcoólico, né? Ou umas condutas aí de transtorno mental, tá? Então, é de importância, relevância que se descubra, que se feche o diagnóstico o mais rápido possível, tá? E que possa estar entrando com tratamento para essa criança. Então, olha aí, né? A Ritalina é uma das drogas mais usadas, mas só deve ser usada com indicação do pediatra, do psicanalista, né? De um especialista, tá? É confundida com várias outras síndromes, mas que aos poucos você vai conseguindo fechar o diagnóstico, tá? E, né, a gente viu, então, na aula de hoje, encoprese e enurese. Temos várias questões, tá, para ser feita aí, e na aula seguinte nós vamos estar vendo, né, AVC, acidente vascular cerebral, né? E o Alzheimer, tá, gente? Alzheimer a gente sabe que é a perda da memória. Então, vocês com certeza vão estar cuidando algum dia de um paciente que sofreu aí um AVC, né, um acidente vascular cerebral. A gente sabe que o AVC pode ser isquêmico, tá? Que é a falta de oxigênio, a hipóxia cerebral, né? Ou o AVC hemorrágico, que é o derramamento de sangue no cérebro, tá? E o Alzheimer, que é a perda de memória progressiva, tá? Que é uma síndrome também, né? Que pode ser hereditária, até hoje não se descobriu a causa. E vou fechar a aula de hoje, né, com uma frase. Todos os dias, gente, faça um pouco mais do que você acha que consegue, tá? Então, se esforce cada vez mais, né? Porque dessa forma, o que acontece, né? Dessa forma, você acaba aí se superando a cada dia, tá? Superando seus limites, superando as suas expectativas,
e se condicionando cada vez mais, né, com mais experiência, com mais conhecimento, com mais embasamento científico para exercer a sua profissão com êxito, tá? Então, desejo a todos aí uma boa noite, né? Um bom final de semana, porque já estamos aí no meio da semana, um bom feriado, tá? E se Deus quiser, em breve, né, estaremos todos juntos, tá? Deus continua protegendo vocês, continue tomando aí as medidas de precaução, conforme for fazendo a tarefa, foto, tá? Se vocês não conseguirem fazer a tarefa, por favor, tirem as dúvidas que eu vou estar respondendo, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Boa noite, professora. Muito obrigado aí, professora. Obrigadão mesmo. Juntos aí, tá? Qualquer dúvida, gente, estou à disposição, tá? Quem faltou pode estar pedindo a aula aí gravada, ou quem teve alguma dúvida pode pedir a gravação da aula, tá bom? E desejo a todos um bom final de semana, um bom feriado, que Deus proteja todo mundo, até a próxima aula. Igualmente, professora. Tchau, tchau.